Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Denise Württemberg e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 457 da CLT. Esse artigo 457, ele começa o capítulo da remuneração, né? E aí a gente costuma ter um pouquinho de dúvida nessas nomenclaturas que são utilizadas no dia a dia, né? O que é salário, o que é remuneração, o que é complexo remuneratório. Então vamos aqui esclarecer. No nosso curso de cálculos eu especifico cada uma das parcelas, né? Mas aqui nesse vídeo curto eu vou tentar dar uma noção geral para vocês. Salário é o mínimo pelo qual o trabalhador se propõe a trabalhar, né? E aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem um piso estadual, né? É um valor mínimo que tem que ser praticado no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho o salário mínimo nacional, que é 1.045, né? R$ 1.045. Eu tenho o piso estadual aqui do Rio de Janeiro, que está 1.200 alguma coisa. Só você pesquisar aí na internet, no Google, você vai ver o valor exato. E eu tenho salários normativos, pisos mínimos de determinadas categorias profissionais. Bem, a dúvida seria qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o piso mínimo da categoria, se aquela categoria profissional tiver um piso mínimo a ser aplicado. E aí eu afasto a utilização do salário mínimo nacional, que via de regra é menor, né? E afasto também a utilização do piso estadual daquele determinado estado, tá certo? Mas aí a gente tem dentro da CLT um conceito mais amplo de pagamento, né? Que é o de remuneração. E muita gente confunde essa terminologia, até porque essa terminologia é utilizada de formas diversas, né? E aí existe uma tendência a haver realmente uma confusão. Bem, a gente que trabalha com cálculo, né, a gente sabe que compõe a remuneração do trabalhador toda e qualquer parcela que seja paga em razão da sua prestação de serviço de forma qualificada. Então, o que acontece? Se eu tenho um salário, um piso normativo, ou se eu ganho o salário mínimo nacional, ou se eu ganho piso estadual, e eu trabalho numa atividade insalubre, que é aquela onde eu tenho contato com agentes nocivos à minha saúde, o meu complexo remuneratório ele vai ser a soma do meu salário, né, do mínimo pelo qual eu me proponho a trabalhar, mais aquele adicional da insalubridade, que é um valor que é pago pelo meu empregador em razão de eu exercer uma atividade especial, específica. Uma atividade na qual eu tenho contato permanente com agentes nocivos. Não é isso? E aí, todo mês eu recebo o meu salário mais aquele determinado adicional. Então, a minha remuneração será o quê? A soma dos dois valores que eu recebo. O piso, né, o valor mínimo pelo qual eu me proponho a trabalhar, que pode também ter sido uma livre negociação, né? Eu posso receber mais do que o piso mínimo da minha categoria, eu posso receber mais do que o piso estadual do meu estado, e eu posso receber mais do que o salário mínimo nacional. Isso também varia de acordo com a própria negociação do meu contrato de trabalho, né? Quanto custa a minha mão de obra, quanto que eu negociei para trabalhar naquelas condições, enfim. Somando o meu salário mais esse adicional, eu vou ter o que nós chamamos de remuneração. E aí, eu venho aqui, né, no capítulo da remuneração da CLT e busco o conceito, né, depois que eu dou essa explicação para ficar mais claro. Compreendem-se na remuneração do empregado, isso é o caput do artigo, né? Para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Então a gente já está vendo aqui que compõe, né, a remuneração as gorjetas, mas a gente não vai tratar hoje de gorjeta, tá? A gente vem para o parágrafo primeiro, antes da alteração da reforma trabalhista, e depois a gente vai ler com a reforma. O que dizia o parágrafo primeiro do artigo 457 antes da reforma? Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, que é aquele que eu acabei de falar, que é o salário mínimo nacional, ou o piso estadual do meu estado, ou o piso mínimo da minha categoria profissional, né, que está lá na minha convenção coletiva. Como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, né, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Então, da leitura desse artigo aqui,
a gente traz a seguinte ideia. Tudo que a empresa paga pelo meu serviço, em troca da contraprestação de serviços, é remuneração, compõe a minha remuneração. E essa noção é muito importante, por quê? Porque se você faz hora extra, tua hora extra não vai ser calculada em cima só do seu salário, que é aquela importância fixa. Ela tem que ser calculada sobre o complexo salarial, a soma de tudo aquilo que você recebe pelo seu trabalho, não é? Então, tudo aquilo que você recebe em troca do seu trabalho compõe a sua remuneração. E aí a gente tem diversos entendimentos. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar no salário in natura. Né? Eu fui admitida, por exemplo, para ganhar um salário fixo, uma quantia fixa de 10 mil reais, exemplo. E dentro da minha contratação foi negociado um apartamento, né? Um apartamento funcional. Então eu ganho 10 mil reais por mês e tenho direito a morar naquele apartamento e todas as despesas relacionadas àquele apartamento, seja aluguel, condomínio, IPTU, aquilo é mantido pela empresa que me contratou. Então, o que é o meu salário e o que é a minha remuneração nesse exemplo que eu estou dando? O meu salário é aquela parte fixa que foi estipulada no momento da contratação, 10 mil reais. Agora, e o apartamento? Esse apartamento, ele tem valor monetário? Claro que tem, né? Você vai ver dentro aí do local onde digamos que ele custe, né, para aluguel, condomínio, IPTU, em torno de 5 mil reais. Ah, então a minha remuneração não é 10 mil, a minha remuneração passa a ser 15. E qual a consequência disso? A consequência disso é que a empresa, todo mês ao recolher o meu fundo de garantia, ela tem que considerar o valor fixo estipulado mais o valor desse imóvel que é fornecido para a moradia. Então, meu recolhimento do fundo de garantia, nesse exemplo que eu estou dando, teria que ser de 15 mil reais. Né? O meu 13º no final do ano tem que ser calculado com base em 10 mil ou 15 mil? 15 mil reais. É essa questão, né, mais profunda que a gente trata de remuneração quando a gente faz cálculos trabalhistas, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Digamos que a empresa não tem esse conhecimento, que às vezes é falta de conhecimento mesmo, não é nem má fé, e só faça o recolhimento em cima da parte fixa estipulada, né? Não leva em consideração a remuneração do trabalhador. Vai haver aqui um passivo trabalhista referente à diferença de recolhimento de fundo de garantia sobre 5 mil reais, né? Digamos que esse seja o valor aqui calculado, estimado, durante todo o pacto laboral. Né? E aí veio a reforma trabalhista, né? A gloriosa reforma trabalhista. Você que está interessado nesse assunto aí, aproveita e se inscreve no meu canal. Dá um joinha aí, compartilha esse assunto, né? Porque muita gente não deve saber disso, né? Não deve saber nem o que é salário in natura. O salário in natura, na verdade, é um benefício, né? Dado ao trabalhador pela contraprestação de serviço e que tem um valor monetário que compõe o salário do trabalhador, formando a remuneração dele, né? Basicamente isso. Bem, olha só, o parágrafo 1º ele sofreu uma alteração muito interessante. O que veio aqui, né? Integram o salário a importância fixa estipulada, até aí nenhuma alteração, a primeira parte do parágrafo 1º está idêntica. Aí vem, onde estava, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, o legislador veio em gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Deu uma mutilada, né, no artigo. Eu acho que o objetivo aqui, acho não, tenho certeza, que eu não acho, tenho certeza, foi fazer com que o empregador pudesse ajustar gratificações e que estas não integrassem o complexo remuneratório do empregado. E isso dá uma ampla liberdade para o empregador no sentido de não efetuar, né, recolhimento de fundo de garantia. Então, digamos que você seja contratado para ganhar um salário, eu estou até com um processo desse aqui no escritório, você foi contratado para ganhar um salário de 6 mil reais, e aí o seu empregador lhe dá R$ 1.000, coloca lá no teu salário como
complemento de despesa, sei lá, ele dá qualquer nome. Eu costumo brincar muito, né? Nos cursos eu falo assim, adicional de bicicleta. O que é adicional de bicicleta? É um valor que eu estou pagando, na verdade, pela sua contraprestação, mas eu não quero que ele tenha as incidências normais, eu não quero que ele incorpore teu salário, integre seu salário, que gere incidências, e eu dou um nome esquisito, né? Para eu não poder, para eu não fazer esses recolhimentos, né? Aparentemente, né? E aí, gratificações ajustadas no texto anterior, gratificações legais. O que isso sugere? Isso sugere o seguinte, que se é uma gratificação prevista por uma norma coletiva ou por lei, ela vai integrar a tua remuneração. Mas, se essa gratificação foi ajustada, né, através de uma livre negociação entre você e o seu empregador, teoricamente não vai incorporar. E aí, quando você tiver, por exemplo, que ter um reajuste salarial, nesse exemplo que eu dei, que o cara tem um salário base de 6 mil mais um valor X lá de 1.000 com outro nome qualquer, quando houver um reajuste salarial, esse reajuste salarial só vai ser aplicado sobre os 6 mil. O recolhimento dele do fundo de garantia todo mês não vai ser sobre os 7 mil, apenas sobre os 6 mil. Olha, eu particularmente acho que isso é muito questionável. Por quê? Eu tenho visto algumas decisões, né, dos tribunais no sentido de entender o seguinte: independentemente do que você está escrevendo aqui, se a gratificação ela é legal ou se ela foi ajustada, a gente tem que saber qual é a origem dessa gratificação. Eu estou te dando essa gratificação por quê? Porque você está trabalhando para mim e o seu trabalho tem alguma característica. Então, a gratificação é contraprestação pelo seu trabalho. Ela é habitual? Ela é paga porque você presta serviços para mim com habitualidade? Então, ela é salário. Então, ela vai incorporar do mesmo jeito. Então, eu acho que nesse aspecto aqui, as empresas que fizeram, e eu vi várias empresas fazendo isso, pegando, abrindo o salário. Olha, eu pago 2 mil de salário, pago 2 mil de gratificação ajustada. Eu só vou recolher fundo de garantia, só vou tributar 2 mil. Os outros 2 mil eu não vou tributar. Na hora de eu te pagar o 13º, eu fico perfeitamente à vontade. Eu vou te pagar o 13º sobre 2 mil, não sobre 4 mil. Porque aqueles outros 2 mil são gratificação ajustada. Então, aquilo não incorpora o seu salário, não integra, não gera reflexo e não tem incidência. Até o indivíduo entrar, né, com uma reclamação trabalhista e reclamar as diferenças, né, daquelas incidências que deixaram de ser observadas durante o pacto laboral. E aí a gente vai acompanhando a jurisprudência e a gente vai ver que existe uma tendência no sentido de que, se aquele valor é pago com habitualidade pelo empregador ao empregado, pela contraprestação de serviços, é lógico que aquilo é salário e aquilo integra a remuneração do trabalhador para todos os efeitos e aquilo terá que ser considerado em todos os cálculos. E aí a gente vai ter um monte de problema de passivo trabalhista, de cálculos trabalhistas, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um ok aí. Se não assinou o canal, né? Se não se inscreveu no canal até agora, por favor, se inscreva e compartilhe o vídeo, tá? Isso aí é de interesse de muita gente esse assunto, né? Tudo de bom, até o próximo vídeo.